A Casa FEEGO apresenta Seminário: O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Uma coprodução com o GEAF. Bom, gente, boa noite a todos. Ok, tá ok. Estou muito agradecida de ter a oportunidade de apresentar esse módulo, porque me levou a estudar e a conhecer um pouquinho mais de coisas que eu não conhecia. E esse capítulo 23, ele não só fala do pensamento como filosofia, como também o Vitor Hugo traz, o Vitor Hugo não, o Leon Denis traz para a gente como você se melhorar, como você aprende a andar no caminho da evolução. E eu quero agradecer muito, porque é só porque eu iria falar o 22, né? E acabou que eu precisei aprender esse aqui também. E agradeço muito à Cíntia e ao Cláudio por essa oportunidade que me foi dada. Então, desde a introdução, o Leon Denis nos remete a reflexões com relação ao pensamento. Ele tem tanto cuidado para que a gente cuide dessa área do pensamento, que lá no índice remissivo, ele só remete a essa obra, ele não manda para outras obras, sabe? Ele fala, no capítulo tal tem isso, no capítulo tal tem aquilo, e eu falei, eu não precisava nem ter me debruçado tanto em outras obras, né? Mas eu achei por bem ver um conceito acadêmico e achei por bem ir no Pentateuco kardeciano também, para consolidar as informações básicas da doutrina espírita, não é? E aí nós chegamos ao capítulo 23, que vai tratar do pensamento no aspecto filosófico, e eu também acresci por minha conta e risco, até falei com a Cíntia, que eu quero falar também de como a gente deve lidar com o nosso próprio pensamento, pensando numa evolução individual e coletiva, né? E o Leon Denis traz para a gente que o espírito é a nossa essência. E a essência do espírito é o pensamento. Veja bem a importância disso, né? O quanto a gente precisa entender o que é pensar e como pensar. Porque ele traz para a gente também que nós estamos mergulhados no mundo espiritual e, por isso mesmo, no fluido cosmo universal, e que, dependendo das nossas vibrações de pensamento, nós vamos ter as nossas afinidades. E aí a seleção é de acordo com o que pensarmos. Se a gente pensar num diapasão melhor, a gente vai estar conectado, afinizado, né, vamos assim dizer, com mentes melhores, tanto encarnados como desencarnados. E se a gente também não cuidar para que tenhamos um pensamento mais altruísta e de boa qualidade, se a gente deixar cair, por qualquer motivo, as nossas vibrações de pensamento, nós vamos afinizar com os nossos pares, que pensam igualmente como a gente está pensando, né? Então, essa é um cuidado que o Leon Denis traz para que a gente possa, no nosso cotidiano, praticar esse laboratório, vamos assim dizer, né? De como aprender a viver melhor aqui e lá, quando a gente for, né? Então, no sentido acadêmico, o pensamento, o termo de pensar, ele envolve processos cognitivos. Então, e esses processos cognitivos é que vai fazer com que a gente formule conceitos,
resolução de problemas, deliberações, e ele ainda traz mais que, quando se tem uma amplidão de pensar, não uma forma concisa, mas um evento mental maior, aí então a gente tem não só o cognitivo consciente, mas também o inconsciente envolvendo todo o processo de construção do pensamento, seja individual ou seja coletivo. Aqui eu trouxe até uma definição do que é cognição, de uma forma didática, facilitar o entendimento, e trouxe também umas figuras de um pensador da escola de Atenas, que é a origem da compilação e dos registros, né, da construção do pensamento de uma forma coletiva. E aqui ele fala que a cognição é uma função psicológica individual ou coletiva, e que ela culmina na aquisição de conhecimento, que se dá através de atenção, de associação de ideias, de memória, de raciocínio, de juízo de valores, de imaginação, e que essa palavra ela tem origem nos escritos de Platão e de Aristóteles. E ele leva também a processos psicológicos em conjunto, de forma que o uso do pensamento ele culmina numa organização, numa compreensão maior e numa resolução de problemas, né? Então, é a ciência em ação, né? Vamos dizer assim. E tem, assim, várias teorias de linhas de pensamento, e cada um defendeu a sua teoria, né? Ele traz aqui para a gente o platonista, o aristotelismo, o conceitualismo, e aí vai, né? E até o computacionalismo, quer dizer, a era do computador entrando aí a fomentar o pensamento na era digital, vamos dizer assim, né? E o Leon Denis fala para a gente assim, que o pensamento ele é criador. Nós todos criamos. Toda hora a gente tem condição de, através do pensamento, criar. Assim como Deus cria incessantemente. Ele nos dotou com essa capacidade de criar e de conseguir situações de evolução individual e coletiva. A gente nunca pode esquecer que essa construção do pensamento, como filosofia, ela não é isolada, ela tem um fim útil e coletivo. E ele ainda fala mais, que essas criações nossas é de uma responsabilidade imensa, porque dependendo do que a gente criar, do que a gente passar para o nosso semelhante, as impressões que a gente tem, sejam elas boas, de boa qualidade ou de menos qualidade, menos boa, vamos dizer assim, nós estamos impregnando para aqueles que estão na nossa linha de comunicação essa energia de pensamento. E ela se desdobra. E ao se desdobrar, ela pode... E eu lembrei aqui do telefone sem fio. Quando criança, a gente senta todo mundo num banco comprido, né? Ou mesmo no chão, e aí vai falando no ouvido um do outro uma frase. Quando chega lá na frente, está totalmente diferente da frase inicial. E essas vibrações que a gente emite, sejam elas boas ou más, elas vão se somando à ideia do outro. É diferente de você dar um objeto material, você troca o objeto material e você destroca, você fica com o seu. Agora, quando você troca ideias, você multiplica. À medida que essa ideia for passando para frente, ela vai se multiplicando. Esse pensamento ele vai avolumando
Se for bom, ótimo, mas se não for bom, não fica nada bem para a gente nem para os outros, né? Então, esse é a nossa responsabilidade de gerar energias melhores, de pensamentos melhores, de vibrações melhores, para que as nossas afinidades se congreguem num patamar altruísta, que é o nosso objetivo final. E por mais que a gente relute, ou por mais que a gente negue conhecimento, nós somos responsáveis. Isso está inserido na lei de ação e reação. Muitas vezes somos levados pelo ímpeto ou pela emoção do momento, mas isso não nos livra da responsabilidade daquilo que a gente estiver repassando como energia de pensamento, como verdade, entre aspas, porque nós não somos verdade absoluta, né? Então, a gente pensa que é daquele jeito e transmite como sendo e pode estar equivocada, né? Então, essa é uma construção de evolução através da educação do pensamento. E eu coloquei aqui também o pensamento de Jesus, a filosofia que Jesus nos traz. Porque Jesus, ele é sábio em si mesmo. Ele traz para a gente um manancial de informações, de generosidade, de amor, de conhecimento transcendente, de princípio de justiça, de bondade, de tolerância. Todos esses atributos ou não seria Jesus, né? E o importante é que o ensinamento dele veio através do seu próprio exemplo. Ele como homem, ele constituiu um tipo de perfeição moral para todos nós, para que nós pudéssemos, através do seu ensinamento, do seu pensamento filosófico e do seu ensinamento moral, vamos dizer assim, para que a gente construísse uma condição melhor de vida para a gente, para os nossos pares e para toda a comunidade na qual estamos inseridos. E qual é o limite dessa comunidade, gente? Em termos de pensamento, é o infinito. Porque se nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, e se ele é o veículo do pensamento, imagina até onde pode ir os nossos pensamentos. Então, aí, se a gente pensar assim, que ele vai se multiplicando, a nossa responsabilidade fica muito maior. Porque se o meu pensamento atinge determinado indivíduo, determinada pessoa, aquela pessoa multiplica aquele pensamento. Se ela é uma pessoa boa, ela vai, mesmo que eu tenha passado um pensamento menos bom, ela vai multiplicar corrigindo aquela imperfeição que eu transmiti. Mas se tiver no mesmo grupo de afinidade que eu, imagine avolumar um pensamento ruim, vai fazer um estrago muito grande, uma desarmonia muito grande. Ao passo que se eu tiver condição de triar os meus pensamentos, e mesmo dentro das minhas limitações, das minhas imperfeições, eu procurar me equilibrar e passar para os meus semelhantes o que eu tiver de melhor, mesmo não sendo melhor, né, no ideal de Jesus, mas no meu limite evolutivo, o que eu tiver de melhor e deixar de lado as coisas que ainda prejudicam a mim e aos outros, eu já estou dando um passinho à frente, vamos dizer assim, né? Jesus, ele trouxe como missão transmitir para a humanidade o pensamento somente de coisas de purezas, que exprimisse bondade, que exprimisse fraternidade, gentileza. E a fraternidade, o amor e a justiça são as linhas mestras, básicas, para que a gente pudesse seguir no ensinamento de Jesus, né? E aqui eu tirei, vou pedir permissão para ler do A Caminho da Luz, no capítulo 12,
que com Jesus começava a era definitiva da maioridade espiritual. Quer dizer, a humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entrega o código da fraternidade e do amor para todos os corações. Olha só a profundidade disso, né? Então, nós não podemos alegar que nós não conhecemos Jesus. Nós podemos até ter visões imperfeitas dos ensinamentos de Jesus, mas o seu código de moralidade não deixa dúvida de que em qualquer segmento religioso que eu me congregue, Jesus passa ali para a gente o melhor. Nós é que muitas vezes não sabemos interpretar ou duplicamos equivocadamente a fala de Jesus, porque a fala dele é imutável, os ensinamentos de Jesus é imutável, então são válidos em todos os tempos, porque são verdades eternas, né? Então, essa missão de transmitir o pensamento de Deus, isso ninguém tira e ninguém pode alegar desconhecimento, né? E, seguindo aqui, é interessante que eu peguei aqui numa linha acadêmica também um outro conceito de Jesus, de Jonathan Penienta. Ele diz assim, que Jesus também agiu como filósofo. Aí é a academia, é a ciência falando, né? Vamos dizer assim. Porque ele teve no seu processo de divulgação do pensamento, de consolidação do seu pensamento, para o pensamento coletivo, o que ele fez? Ele convidou, ele chamou um grupo de pessoas, de alunos, vamos dizer assim, né? Aqueles que estão citando aluno, para ter conhecimento e divulgação da sua ideia, do seu pensamento. Que ele também modelou para eles certas maneiras de estar no mundo. Como é que vocês devem viver? Vocês devem viver com amor, vocês devem tratar uns aos outros com solidariedade, essas coisas assim que Jesus ensinava, né? E ele ainda caminhou por toda parte, ele não ficava numa escola acadêmica, ele saía falando, por onde ele passava, ele ensinava. E aqui ele fala assim ainda, que a tradição diz que a famosa escola filosófica de Aristóteles era conhecida pelo nome de Paripatos. E aí o Jonathan conclui que Jesus era um filósofo paripatético, porque ele usava o mesmo processo de ensinar andando. Por onde ele passava, ele distribuía ali o seu ensinamento. E aí a gente vai adentrando aos ensinamentos do Leon Denis, porque ele traz para a gente a missão dos obreiros do pensamento. E eu coloquei aqui obreiro aprovado, porque essa é a proposta do Leon Denis, né? Que todos os pensadores, os escritores, os filósofos, os artistas, toda pessoa que transmite ao outro uma ideia, seja qual a forma que ele entender de divulgar o seu pensamento, ele é responsável por ele. Como lá no início nós falamos, nós somos responsáveis em função da lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, se nós procuramos divulgar coisas boas, então, naturalmente, a gente vai ter uma colheita também equivalente à divulgação daquilo que a gente fez, né? do que a gente propôs, vamos dizer assim, né? E que essa missão, tanto do escritor, como do ator, como do artista, ela é grandiosa, sagrada e temível. Ela é sagrada porque ela tem um propósito
divino para ser seguido, para ser repassado, para ser construído, né, como filosofia do pensamento. Então, ela é sagrada, porque ela visa um bem maior e coletivo. E ela é temível, porque se você passa errado, olha o estrago que você vai receber, né? Então, dá para ter medo mesmo. E ela é grande porque ela envolve a humanidade inteira. Ela sai das cercanias, vamos dizer assim, do seu mundinho pessoal, individual, do seu mundinho próximo, familiar, ela vai para toda a humanidade, né? Então, se a Terra está num processo evolutivo, ela vai mostrar essa evolução para o universo. Então, a gente tendo essa consciência de que nós estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal, e com o pensamento filosófico, a gente pode voar grande, voar alto, né? E ter a responsabilidade de transmitir coisas melhores. Por isso que ele fala aqui, o Leon Denis fala que é temível, porque todos vão ser responsáveis por aquilo que passou, né? Por aquilo que transmitiu. E que que um dia a pessoa vai colher, né? Infelizmente. É a lei de ação e reação, né? Então, que plantemos melhor, né? E ele aqui ele traz para a gente também a construção do pensamento na vida atual. O poder do pensamento. Como um simples episódio pode fazer uma diferença muito grande na vida da gente e na vida das pessoas que a gente transmitir aquela ideia que a gente está com ela, né? E que desenrola assim de uma forma grandiosa e que se a gente cuidar de ter elevação do nosso pensamento, a gente também vai ter horizontes abertos infinitos de possibilidades, de beleza, de cultura, de alma iluminada. Nossa, ele traz tanta coisa que a capacidade que a gente tiver de ter um pensamento altruísta, ela pode resplandecer e pode irradiar a limites imprevisíveis, né? Ele traz isso para a gente. E que o que dá ao pensamento toda essa força e essa amplitude? Ele fala que nada há mais eficaz do que a investigação dos grandes problemas. É preciso sentir com veemência, saborear, ter elevadas e profundas e necessárias atitudes altruístas, e que nós vamos retomar a nascente de onde deveriam encontrar toda a harmonia e toda a beleza do universo. Olha isso, gente. Assim, cada vez que eu lia, parecia que eu não tinha entendido, eu lia de novo. Eu falei, gente, mas isso aqui é grandioso demais. E fiquei assim meio embevecida com tanta beleza que o Leon Denis traz, né? O que ele traz para a gente, o que há de mais nobre, mais elevado no domínio da inteligência? A inteligência aqui, para ele, é uma construção também, né? Ele fala assim, que a nossa inteligência ela tem origem divina e eterna. Ela é viva e presente. A gente não pode esquecer disso, que nós somos seres pensantes, que nós somos seres responsáveis pelo pensamento que temos. E ele fala ainda que nós podemos alçar voos muito, muito altos, que a gente pode imaginar, talvez não seja bem o termo que eu gostaria de usar aqui, mas que a gente não tem nem dimensão de até onde o nosso pensamento pode ir. Até onde nós podemos ser solidários na bondade, no amor,
na tolerância, na resiliência, na compreensão. O que Jesus ensinou? Não foi isso? Não é? O amor é a coisa mais bela que existe, porque é com o amor que a gente dissipa todas as diferenças, que a gente faz com que nos entendemos melhor um com o outro. Quando você oferece um sentimento afável, acolhedor, parece luz, né? Que está indo, abrindo espaços nas mentes, nos corações das pessoas, para que sejam mais receptivas. E o Leon Denis traz isso com tanta sobriedade, que eu fico assim, assim, comovida, até com o jeito que ele fala, parece que ele está até conversando com a gente ali, não é? Então, gente, voemos e voemos alto, porque o Leon Denis está ensinando a gente a fazer isso com muita propriedade, né? Propriedade e competência, diga-se de passagem. Então, ele fala assim, que diante dessas reflexões de amplitude, de reflexos variáveis, de infinitos, né, distantes, o nosso pensamento pode ir até onde a gente não imagina que possa ir, mas que vai, por isso a gente ter mais cuidado, né? E que a gente nunca pode esquecer da liberdade de pensar. Olha, todos nós somos livres para pensar. Mas a liberdade gera o quê, né, gente? Gera responsabilidade. Então, você pode pensar livremente, mas cuidado, porque a responsabilidade do seu pensar vai comprometer ou ajudar muita gente a partir de você, não é? Então, que cada um de nós possamos compreender essa extensão desse ensinamento e que nós possamos procurar nos afinizarmos melhores, para que a gente possa ter uma condição vibratória de espírito, que é o pensamento, né? Que é o atributo do espírito, melhor também. E aí a gente está com a nossa cota parte no mundo, contribuindo com a evolução coletiva, né? E a gente não sabe até onde vai o nosso pensamento. Mas cuidado precisamos ter, não é isso? Muito bem. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz, eu peguei duas partes dele, no capítulo 27, pedi e obtereis. Porque aqui nesse capítulo ele ensina para a gente como é que é a transmissão do pensamento quando ele fala para a gente da transmissão da prece. É uma forma, assim, que eu pediria até que, com mais tempo, todos dessem uma lida, assim, com reflexão, no capítulo 27, no item 10. E lá ele fala assim, tanto lá quanto na Gênesis, no capítulo 14, que fala dos fluidos e da fotografia do pensamento, ele fala exatamente como é que o nosso pensamento chega nos lugares, chega nas pessoas, como é que ele vai, a forma que ele vai. Tanto que no plano espiritual você tem a possibilidade de pensar, refletir, exteriorizar o seu pensamento ou não. Exteriorizar da forma que você achar mais necessária, na fala, na escrita, na mímica, né? Na arte, no desenho, e assim por diante. No plano espiritual, não. No plano espiritual, você pensou, comunicou. Já era, não dá para você voltar para trás, não. Não dá para arrepender, não. O pensamento lançado já foi estabelecida a comunicação e já propagou. Olha só a gravidade, né? A gravidade, não. A maravilha que é também. Não sei, gravidade, se a gente fizer coisa ruim, mas se fizer coisa boa, é infinitamente bom, porque
se o pensamento se propaga no fluido cósmico, igual quando bate um sino que faz aquela ressonância, é desse jeito que ele fala aqui que o pensamento vai. Então, se você pensa no seu anjo guardião, faz uma prece para ele, na hora ele vê. Aí, quando a gente tem assim uma imaturidade espiritual, a gente fica pensando, mas será que Deus está presente em toda parte, né? Aí a resposta tá no fluido cósmico universal, está na lei de Deus implantada em todas as coisas, né? O André Luiz explica isso para a gente muito bem. E a gente fica aí ainda brincando de aprender. Não dá mais para brincar de aprender, né, gente? Nós já estamos num patamar que o que a gente aprende precisa ser praticado. E nós estamos numa transição. Olha, Jesus já trouxe para a gente, lá atrás, nós já comentamos isso, e então Jesus trouxe para a gente a maturidade espiritual. Jesus ensinou para nós quantas coisas nos foi ensinada. Então, basta a gente buscar praticar. Ninguém salta, né? A natureza não dá salto e ninguém salta de forma evolutiva, né? Então, em todo poeta, em todo artista, em todo o escritor, há germe de mediunidade. Olha só isso. Pode ser consciente ou inconsciente. Melhor que seja consciente, porque aí ele se prepara para receber um pensamento melhor, trabalhado, comprometido, né? E que ele tem esse atributo. O fato dele não saber que ele tem, não impede que ele receba. Então, aí, a responsabilidade de quem não sabe desses processos, né? Porque aí recebe de qualquer jeito, passa de qualquer jeito, e é onde a gente vê que o conhecimento, ele é fabuloso e que faz com que a gente faça as nossas escolhas melhores, né? Muito bem. Então, aqui, o Leon Denis vem trazer para a gente a solução. Quem é que vai fazer com que nós aprendamos melhor? Nós quando eu me refiro ao Leon Denis, ele traz como coletivo, não é assim, é a humanidade, o nós aqui representa a humanidade. Ele fala que em todos os domínios, quem vai ajudar é a ideia espírita, é a ciência espírita, é a filosofia espírita, que vai fazer com que o pensamento fecunde em atividade produtiva, salutar e altruísta. E aí ele traz uma sequência de onde e como é que esses fatos ocorrerão. Que a ciência deve à humanidade, né, a renovação completa de suas teorias e métodos. Olha só. Né? E que as descobertas incalculáveis e a conquista do universo oculto. Isso a ciência deve à humanidade. A gente sabe que pode levar tempo, mas quantas coisas já foram descobertas, né? Quantas coisas a ciência já nos trouxe para facilitar a vida, para curar, para uma infinidade de coisas, né? Então, é a ciência respondendo. Na filosofia, ele fala que a filosofia obterá o conhecimento mais extenso e preciso da personalidade humana. Com a exteriorização de assuntos que ainda não foram descobertos, que não foram revelados, vamos dizer assim, e que essas coisas estranhas, escondidas atrás de um mistério, vai deixar de ser mistério, né? E as religiões do futuro? Nossa, eu achei isso aqui fabuloso, porque as religiões do futuro, nenhuma vai achar que é detentora da verdade, porque nenhuma é.
né, detentora da verdade absoluta, e que essas divergências que a gente tem é nossa, não é de Deus, não é do Cristo, e Jesus trouxe isso para a gente, né? As religiões, elas vão se congregarem numa mesma fraternidade, no mesmo entendimento, ninguém criticará mais um ao outro, e viverão em harmonia. E essa é a religião do futuro. Nas artes, os artistas encontrarão formas bonitas, muito bem feitas, e eles encontrarão manunciais de inspiração e de emoção que eles não imaginavam que tivessem, né? Basta que o seu pensamento seja direcionado para situações de bondade, de amor, de justiça, de altruísmo, e que esses mananciais vão se abrindo. E o homem do povo, como é que será? Como é que será isso para o homem do povo, né? Então, o homem do povo, ele fala que, nas horas de cansaço, beberá nele a coragem moral. A pessoa comum, o homem do povo, nós, né? Nós outros que não somos artistas, não somos escritores, agora tem um detalhe, os expositores também entram nisso, viu, meus amigos? Nós também entramos nessa, nós somos responsáveis pelas ideias que nós lançamos nas nossas exposições. E, então, nós teremos a conquista da humanidade, da humildade, da bondade, da fraternidade, da solidariedade, do respeito mútuo, né? Então, o homem do povo estará imerso numa situação muito melhor de vida, vamos dizer assim, né? E o poderoso, como é que será para o poderoso, né? Ele vai aprender também. Ele não vai achar que é tão poderoso assim, mas porque ele vai estar vendo que ele é igual, né? Que o sentimento de solidariedade também vale para ele, para todos nós, né? E que a bondade de Deus nos cobre a todos. Muito bem. O que não acredita, o Leon Denis foi longe, viu, gente? Ele detalhou os perfis, né, humanos para ele explicar o que cada um reagiria, né, na religião do futuro, na bondade do futuro, vamos dizer assim. O séptico, ele encontrará a fé, ele será convencido pela força das coisas, né, mesmo da evolução coletiva, de que não tem outro jeito senão seguir em frente e ser melhor a cada dia, né, acreditando que existe uma força maior que nos conduz a todos, que nos protege, que cuida de cada um de nós de uma forma também coletiva. E o Leon Denis fala assim, gente, isso é vagaroso. A gente, às vezes, pega e ele traz um detalhe que é tão importante, e eu já fiz o que ele falou aqui. Eu falei, mas olha, eu fazendo feiura, né? Quando eu comecei a descobrir o Espiritismo, eu queria ler todas as obras ao mesmo tempo. Eu e um colega de serviço, Silvio Bezerra, um meu amigo, nós fomos para a federação juntos para um curso, e aí a federação disciplinou a gente. Vai com calma, vai devagar, estuda, reflete. Não adianta você ficar estudando de carreirinha e não refletir e, principalmente, não praticar aquilo que você aprendeu. Então, o Leon Denis fala assim, fazer várias leituras sem prestar atenção não soma. Querer ler tudo ao mesmo tempo, sem meditar, sem entender e sem praticar, ele fala que deixou a desejar, né? Então, a gente precisa disciplinar o pensamento e as ações também, né? A fala, tudo isso faz parte de uma disciplina, de um conceito maior de como evoluir, né? E quem é que vai ensinar isso para a gente? O Leon Denis fala que é o Espiritismo. Olha a nossa doutrina aí. E a gente bem avaliar
você faz um divisor de água, de antes e depois que você se tornou espírita estudioso, né? Uma pessoa que se dedica de fato ao conhecimento, à prática do amor, ao cristianismo como Jesus propôs, né? A gente vê que a gente muda bastante. Não quer dizer que a gente esteja, né, no patamar de evolução que Jesus nos ensina, mas a gente também não pode deixar virar santo para poder tentar ajudar uns aos outros, né? Mesmo tendo algumas dificuldades iguais a gente tem, que é da natureza humana, que é própria do mundo e do momento evolutivo do mundo em que habitamos, nós estamos conseguindo algum aprendizado, alguma soma de ajudar uns aos outros, né? E isso deixa a gente assim mais esperançoso de que o Espiritismo faz essa cultura e essa mudança, né? Vai depender de cada um de nós até onde a gente consegue, onde suporta o nível evolutivo que a doutrina espírita nos traz, né? Mas tenhamos calma, né? Cada passo é dado na conquista, um passo de cada vez, um passo com segurança. É igual a leitura do livro, não adianta ler de carreirinha e não absorver a informação que foi dada ali, né? Não adianta absorver a informação e também não praticar. Então, essas coisas. E outra coisa, ele fala mais: se a gente não praticar, vai de novo. Tem problema não, a gente está aqui para aprender mesmo. Se a gente se pega, eu estava prestando atenção na fala do Cláudio, se a gente se pega fazendo alguma coisa que a gente não quer fazer, corrige da próxima vez, é assim mesmo que se aprende. Toda coisa que você faz pela primeira vez pode não sair tão bem feito, mas a segunda já sai melhor, né? O primeiro passo pode não estar bom, mas o segundo já vai mais equilibrado, vai melhor, vai mais seguro, e assim por diante, né? E o Leon Denis fala assim que com esses processos de mudança pessoal, de mudança interior, de consciência, de pensamento altruísta, que as sombras, as imperfeições, elas vão se desfazendo aos poucos. E que se a gente começar a observar, a gente consegue muito. É um aprendizado cotidiano e uma prática igualmente cotidiana, né? Então, a confiança e a alegria vai penetrando no homem e ele vai adquirindo mais vontade de querer ser melhor. E já não comporta sentimentos de crítica, de julgamentos apressados ou destrutivos, coisas que não somam, né, no processo de crescimento, no processo do pensamento filosófico coletivo, né? Mas que cada impulso que a gente tenha, cada triunfo que a gente tenha, vai solidificando e vai fazendo com que a gente fique mais à vontade para alçar voos maiores, vamos dizer assim, né? Então, ele fala o tempo todo, caminhemos, não descuidemos de caminhar. Errou hoje, amanhã a gente já faz melhor. Amanhã fez melhor, depois pode ser melhor ainda. E vamos seguindo, né? Caminhando juntos. E eu pus até aqui um pensamento do Humberto Roden, não, mas ainda... Ele fala uma coisa que me tocou. A primeira vez que eu li esse pensamento do Humberto Roden, eu refleti muito sobre ela e ela me toca até hoje. Que eu não sou melhor porque me dou, nem sou pior porque me censura. Sou o que sou, na verdade, aos teus olhos, Senhor, e à luz da minha consciência. Então, às vezes, você pode ser julgado, e a gente julga sumariamente, né? Você não faz só um juízo de valor, não. Todo mundo faz um juízo de valor de acordo com o seu nível evolutivo, isso é fato, né? Mas a maioria das vezes você julga sumariamente um erro, uma colocação,
um momento que a pessoa, às vezes, não tá bem, ou de saúde, ou de bem-estar emocional, né? E a gente acaba julgando, nossa, que falta de educação, nossa, que grosseria, nossa, que aquilo, sem lembrar do nível evolutivo que cada um traz, que é diferente um do outro, né? Então, essas coisas todas, o Leon Denis traz a gente para refletir nesse capítulo. E ele fala aqui, ele faz um apelo aos escritores, aos artistas, aos poetas, aos oradores, aos coordenadores de estudo, aos professores, a todos que têm um compromisso de divulgar, de ensinar, de contribuir, de compartilhar, de repassar, de multiplicar, seja lá o nome que a gente der, a nossa responsabilidade é muito grande, né? Que tudo que a gente faz vai multiplicar. Tudo que você produz tem um reflexo, às vezes imediato, às vezes a longo prazo, perto e distante, que então a gente tem mesmo que cuidar de ser melhor, de procurar a alegria dentro da gente, de procurar a bondade, de procurar a gentileza, a fraternidade, o amor, e olhar os outros assim, com esses atributos. Quem que ensinou isso para a gente? Jesus. Ele está errado? Nunca. Então, é a gente que é teimoso demais, né? Tem hora que a gente tem raiva, vai xingar, vai fazer. Não, isso não comporta. Não comporta aqui para o Leon Denis e muito menos para Jesus, né? Então, vamos para frente. E ele fala assim, que a gente agindo assim, o universo é o limite. Pensa nisso? O universo é o limite. Olha, eu não sei nem como mensurar a minha responsabilidade diante dessa fala aqui, né? Mas a gente sabe que cada um de nós é filho de Deus, é peça importante na harmonia do universo, que nós todos somos corresponsáveis pelo que criamos, pelo que pensamos, né? O nosso pensamento, ele exterioriza na nossa fala e nas nossas ações, né? Então, é sem sombra de dúvida que esse ensinamento vai marcar muito para a gente, um marco evolutivo e um marco da forma que a gente tem de mudar a forma de pensar, a forma de falar, a forma de agir. Se quisermos contribuir com o pensamento coletivo, como Leon Denis propõe aqui, não é? Muito bem. Eita, olha o que ele fala aqui. Quem vos dirá que vai estar certo, que vai estar errado? Olha só isso, gente. E quem vai dizer para vocês determinadas coisas que a gente nem tem ideia, não faz ideia delas? Por exemplo, a epopeia da alma lutando pela conquista dos seus destinos. Olha isso, gente. Como é que a alma, o ser, vai vencer suas dores, vai conquistar suas alegrias, vai superar as suas quedas, que vai cair, que vai levantar, que vai andar de novo, lembra de cada passo, um passo de cada vez. Não se lamentar demais aquilo que errou, não ficar batendo na mesma tecla, que isso gera processos obsessivos e autodepreciativos. E a gente também pode pensar assim, depois de tudo isso, a gente aprende, a gente cria luz, a gente emite sentimentos fraternos, amorosos, de bondade. Então, quem vai dizer isso para a gente? A gente mesmo. É você que vai fazer a sua conquista e você que vai verificar a conquista que você fez. Qual de nós não tem um objetivo? Primeiro você tem a ideia daquele projeto, aí você passa o projeto para a prática,
E a hora que você conclui, que vê o resultado, que deu certo, que foi maravilhoso e que está tudo certo, as dificuldades que você encontrou no caminho, os obstáculos, exatamente o nome é esse, não é dificuldade, é obstáculo, foram superados. Quem não sofre? A dor ensina, o sofrimento burila. Isso tudo Leon Denis traz nesse capítulo. Quem é que não sofre? Nós às vezes, sofremos por impertinência nossa mesmo, por imprudência, por invigilância, por não prestar atenção, né? Vai de qualquer jeito assim, e aí a gente vê que não foi muito bem. Mas isso também não é problema, isso faz parte do processo de aprendizado da evolução. No Livro dos Espíritos, na questão 132, tem uma pergunta que, o dia que eu descobri aquela pergunta, eu falei, meu Deus, é a chave isso aqui. Para que serve? Para que serve a reencarnação? Por que que nós encarnamos, reencarnamos? Aí a gente fica com aquela culpa assim, ai, eu vou resgatar o mal que eu fiz lá para trás, ai, eu vou pagar minhas dívidas. E o aprendizado, gente, olha, você pode pagar, você pode resgatar, você pode fazer tudo junto, mas aprende. O mais importante é aprender. A gente aprender a evoluir, aprender. Como o Leon Denis, eu acho esses seminários fabulosos por isso, porque traz a gente numa reflexão mais põe o dedinho lá onde não deve, né? Mas cutuca e fala, é aí mesmo que está o erro, é aí mesmo que a gente tem que corrigir. Então, a encarnação, a reencarnação serve para isso, para a gente aprender a ser melhor, para a gente aprender evolução, para a gente aprender a amar uns aos outros, né? Olha, a palavra amor já gera energia boa, gera energia positiva, né? Quem não gosta de ser amado, né? No Evangelho tem uma parte que diz assim, o ser, por mais objeto que seja, devota amor a alguma coisa ou a alguém, a um objeto, a um animal, a um afeto, mãe, pai, filho, esposa e etc. Então, todo mundo ama, e quem é que não gosta de ser amado? Quem é que não gosta de ser tratado com respeito, com justiça, com zelo, com gratidão? Isso tudo é forma de amar, né? Às vezes a gente fica pensando num amor diferente, muitas vezes a gente pensa em amor conjugal, amor de pai e mãe, amor de filho. Todas essas são formas de amar. Mas tem também, por exemplo, ser grata a Deus, é amar a Deus. Olhar uma coisa bonita na natureza é louvar a Deus. Você dá conta de fazer um corpo humano com as perfeições que tem, com o sistema circulatório, com a pele, com todos os sistemas que o corpo humano tem. Olha o cérebro, quanta engrenagem tem o cérebro, né? Então, a gente admirar isso é louvar a Deus. E louvar é amar. Então, isso tudo o Leon Denis traz para a gente. Quando ele fala assim, por exemplo, a gente ter possibilidade de ouvir as músicas celestiais. Imagina, se ouvir uma música que você... eu, por exemplo, que gosto muito de música clássica, eu me envolvo com a música clássica. Você imagina se ouvir uma música celestial? Não dá nem para imaginar, né? Eu, com a minha pequenez, eu não imagino, mas deve ser uma coisa assim fabulosa, formidável, né? Isso é o Leon Denis que está me fazendo pensar, né? Então, ele fala assim também que nesse processo, embora eu esteja assim meio amorosa com o Leon Denis, né? Mas ele fala assim que isso às vezes dói, sabe? Que essa elaboração, ele fala que não existe gestação sem dor, parto sem dor. Ele faz essa comparação. E nós, mulheres que já tivemos filhos em partos normais, ou não, né? Sabemos que realmente é uma dor, mas que a hora que você vê o filho, acabou a dor também, sabe? Tem esse aspecto, né? E ele fala assim, que essas coisas só a gente pode responder para a gente mesmo.
E aí eu fiquei pensando assim, nas minhas reflexões. Ninguém evolui por você. As pessoas, às vezes, podem até passar o pensamento, o igual o Leon Denis está fazendo com a gente. Ensinar que jeito que faz, mas se você não quiser, não tiver a disposição de querer andar como ele está falando, você não vai. Então, você é que é a resposta. Você que tem que responder esses aspectos com que ele está nos ensinando a lidar agora. Né? E que Jesus já ensinou há quanto tempo atrás, né? E a gente, teimosos, né? Resistentes, né? Fica aí adiando até uma hora não ter mais jeito, né? Muito bem. Então, eu até adiantei aqui a minha tela, ele fala exatamente isso, que as nossas vozes interiores, os nossos processos íntimos, o nosso foro íntimo, é que vai dizer para a gente o que é que você tem que fazer, o que é que você dá conta de fazer, o que é que comporta você fazer, para que essa evolução se processa, né? E eu estou vendo aqui que o meu tempo já tá bem comprometidinho aqui. E eu fiz aqui umas perguntas. Por que é que, no imenso labor e da abundante produção intelectual, essa aqui não fui eu que fiz, não, foi o Leon Denis, viu, gente? Que, da nossa época, por que é que nós temos tanta produção intelectual e não temos, e temos poucas obras com concepções geniais? Porque nós deixamos de ver as coisas divinas com os olhos da alma? Por que a gente não olha para Deus de alma, inteiros, de pensamento, de espírito mesmo? E ele ainda indaga, por que nós deixamos de crer e de amar? E aí ele chama para que a gente tenha uma retomada de consciência para as nossas origens, que são eternas, que são celestes, e que com essa retomada de consciência a gente vai curar a nossa anemia moral. Eu achei boa essa anemia moral. Que a gente deve dirigir os pensamentos para as coisas mais solenes, mais profundas, mais iluminadas, mais altruístas. E que a nossa consciência, a nossa faculdade de pensar, o espiritismo moderno vai nos ajudar e nos ajudar muito. Muito bem. Então, que Deus nos abençoe, que nos dê entendimento, que nos dê coragem de fazer as mudanças que nós já entendemos como necessária, porque lá atrás o Leon Denis disse: quem vai te dizer isso? Quem vai te responder? É você com a sua consciência. Você vai se tornar introspecto e vai ver o que é que você precisa e o que é que você dá conta de fazer e o que é que você vai fazer. Então, gente, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar desses assuntos tão contagiantes, né? Foi muito bom. Eu aprendi muito com esse capítulo e agradeço você, Cíntia, imensamente. Cláudio, meu querido, e a todos vocês, meus colegas afins de jornada. Muito obrigada. Então, aqui estão as referências biográficas, né? Estou meio empolgada com o assunto, né, Cíntia? Eu fiz no Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênesis, na Wikipedia, na FebNet, e nesse mocinho aqui, que eu não pus o nome dele aqui, mas é Jonathan, é um acadêmico. E na próxima semana, eu quase falei de uma remissão que o Leon Denis me fez no capítulo do Tom, mas eu falei, não vou invadir o capítulo do Tom, não. Vai ser o Tom com o capítulo 24, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Tom,
É muito bom seu capítulo também. Obrigada, gente.